Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 livros que eu considero indispensáveis para o estudo da filosofia. É claro que ler todos esses livros é uma tarefa para vários anos. Eu próprio não li todos eles inteiros, embora tenha tido contato com todos. O primeiro deles é A República de Platão. Platão é um autor que foi extremamente influente na filosofia e é muito difícil selecionar um só livro dele, mas se eu tiver que escolher, seria A República, porque é aquela que foi tradicionalmente estudada como a principal obra de Platão, é aquela que contém o mito da caverna, a sua doutrina do mundo das ideias, com essa famosa metáfora, e a busca pela ideia de justiça, né, pelo conceito de justiça, através da utopia da República Perfeita, né, a ideia do filósofo rei e tudo mais. E se você quiser complementar, eu diria para ler também o Fédon, onde ele vai falar sobre a imortalidade da alma, e o Banquete, né, que é uma das obras da antiguidade mais interessantes sobre o amor, sobre Eros e sobre a beleza. Enfim, mas eu não vou sabotar a minha proposta aqui. Vamos ao segundo livro. O segundo livro é A Metafísica de Aristóteles, outra obra da antiguidade que é extremamente influente na tradição do pensamento filosófico ocidental. Na metafísica, Aristóteles vai defender a sua ideia de substância, a sua ideia das quatro causas. Eu explico tudo isso na minha introdução a Aristóteles, que você pode acessar aqui no card. Ele vai defender a ideia do motor imóvel, do primeiro motor, que mais tarde, na era medieval, São Tomás de Aquino vai associar ao Deus cristão. Essa é uma das principais obras para entender o que é a metafísica, um assunto incontornável da filosofia. Eu tenho um vídeo recente sobre o assunto, sobre metafísica, você pode assistir clicando aqui no card. O terceiro livro é o livro das Meditações de Marco Aurélio, que é uma obra que o filósofo e imperador estoico escreveu para si mesmo, mas que contém valiosas e condensadas sabedorias do estoicismo, como uma resignação diante do sofrimento da existência, como que você não projeta nas coisas externas a sua felicidade, mas sim se responsabiliza por ela, como que você aceita a necessidade e as coisas que acontecem na sua vida como belas, como divinas, como em seu lugar, né? Um olhar para a vida com plena aceitação e uma serenidade inabalável. Eu tenho muitos vídeos sobre o estoicismo aqui no canal, e Meditações eu acho que é a principal obra para ler para quem vai escolher uma obra para entender a ética estoica, que também vai ser muito influente na história da filosofia. Depois, no final da Antiguidade, eu colocaria as Confissões de Santo Agostinho, que é uma obra muito diferente, né? É uma espécie de autobiografia, é um modo de escrever filosófico muito fora do habitual na Antiguidade, uma investigação subjetiva, é muito mais sobre as questões que Agostinho coloca, como a questão do mal, do problema do mal, como a questão do tempo no livro 11, e que também vai ser muito influente, vai ser influente até em autores modernos, como Heidegger, como Camus, por exemplo. É um dos grandes filósofos desse período da transição da antiguidade para a era medieval. E falando em era medieval, o próximo livro que eu colocaria é a Suma Teológica de São Tomás de Aquino. É algo gigantesco e muito complexo, mas que você pode estudar por meio de introduções, manuais, lendo outras obras menores. Essa obra é a grande obra de Tomás de Aquino e é uma tentativa de casar a teologia cristã com a metafísica, sobretudo aristotélica, né, que foi muito influente em Tomás de Aquino, embora o filósofo cristão não tenha apenas endossado tudo que Aristóteles falava, né? Ele tentava modificar Aristóteles e conciliar Aristóteles com a teologia cristã, né? Que trabalha com a revelação, com a palavra da revelação. E é nessa obra que a gente tem as suas 5 vias para provar a existência de Deus, entre outros importantes temas da filosofia medieval. Depois, eu colocaria a Crítica da Razão Pura de Kant, que é a obra que é totalmente na contramão da escolástica, que limita o conhecimento humano,
que diz que nós não temos acesso a como as coisas são em si mesmas, mas apenas à nossa representação delas, apenas aos fenômenos, né? Nós não temos acesso, por exemplo, a questões metafísicas, como Deus, como alma, como eternidade. São coisas que estão além da nossa cognição. E Kant ele vai fazer um esforço para tornar a filosofia científica. E essa obra é uma das principais críticas que viraram a história da filosofia e lançaram numa outra direção. A obra seguinte é a Fenomenologia do Espírito, de Hegel, que vai trazer uma forte importância para a história, que vai resgatar a metafísica depois da crítica kantiana, mas de uma maneira diferente, sendo o espírito, o absoluto, né, o divino, a própria essência da realidade, uma manifestação temporal, uma manifestação histórica. Nós realizamos o espírito historicamente. E Hegel vai tentar fundar todo um sistema idealista a partir do cenário deixado por Kant, sendo essa não só a sua mais popular, mas talvez a sua mais importante obra. Em seguida, eu coloco o Assim Falou Zaratustra, de Friedrich Nietzsche, outro filósofo que mudou o rumo da história da filosofia. Nietzsche vai criticar os valores dos pensadores da tradição metafísica, como caluniadores da vida, como que se eles estivessem falsificando a realidade por causa da sua covardia e incapacidade de viver no mundo real, no mundo que se apresenta pra gente. Então, Nietzsche vai famosamente dizer que Deus está morto, né, na Gaia Ciência, e com isso ele quer dizer que com a mudança na sociedade, com o crescimento da ciência moderna, todos esses 2000 anos de antinatureza, que ele chama, não tem mais validade. Então, vem uma crise de valores sem igual na história humana. E Zaratustra, ele propõe uma criação de valores, uma vida como instauração de vontade de potência, de vontade de poder, de pujança, de afirmação da existência como um processo de vir a ser, como um processo imanente e não transcendente, né? A sua filosofia trágica diz que nós temos que saber viver com o mundo do jeito que ele é aqui na Terra e como a gente conhece ele. E o Zaratustra é uma obra de arte também. É uma obra de filosofia em forma de obra de arte, em forma de tragédia misturada com epopeia, misturada com romance. Então é uma obra única, singular e extremamente importante para o estudante de filosofia. Em seguida, eu coloco o Tratatus Lógicos Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, que vai estudar a filosofia a partir da linguagem, a filosofia analítica, que vai olhar para as sentenças e vai buscar o sentido das afirmações, das proposições com relação aos fatos. Ele vai dizer que os limites da linguagem são os limites do meu mundo, né? Aquilo que a gente não pode conhecer, sobre aquilo que nós não podemos falar, devemos nos calar. Ele também vai dizer que todos os problemas da filosofia estão se resolvendo no seu livro, porque a maioria deles não são passíveis de serem resolvidos. Nós não temos como saber as verdades sobre a ética, sobre a metafísica. Nós temos que nos concentrar naquilo que nós podemos cuidar, naquilo que nós podemos resolver, né? Por meio da lógica, por meio da linguagem. Então é uma obra também muito influente. A filosofia analítica foi muito importante no século XX, o trabalho do Bertrand Russell, do Wittgenstein e de outros, e essa é uma das suas principais obras. Para fechar a lista, Ser e Tempo, de Heidegger, que é uma obra que vem depois dessa virada nietzschiana, dessa mudança de perspectiva com relação ao conhecimento, e Heidegger ele vai até de modo mais radical dizer que o próprio Nietzsche ainda era um autor metafísico, e ele vai, com a abordagem fenomenológica que ele herda de seu mestre Edmund Husserl, buscar investigar o sentido do ser, mas por meio da experiência do próprio ser aí, do próprio Dasein, da própria presença que somos nós no mundo, né? Da nossa experiência subjetiva muito marcada pela temporalidade de apreender as coisas, os fenômenos. Então é uma mudança de perspectiva para a investigação filosófica. Não se trata mais de conceitos abstratos para entender o que é o ser humano, mas sim da própria experiência do ser aí, desses seres que somos nós jogados, lançados na existência sem uma explicação. Não é preciso dizer o enorme impacto que Ser e Tempo teve
na história da filosofia quando foi lançado no começo do século XX, sobretudo no movimento do existencialismo e na filosofia do pós-guerra. A obra de Hannah Arendt também foi muito influenciada pelo trabalho de Heidegger. Todos os livros que eu mencionei estão aqui na descrição, você pode comprá-los. Se você comprar através desses links, você também vai estar ajudando o canal e eu te agradeço muito. Se você discorda, se você acha que eu deixei faltar algum livro fundamental, se você trocaria um ou outro, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião e se você gostou desse vídeo, curta-o e compartilhe com pessoas que possam se interessar. Muito obrigado, até o próximo vídeo.